Os Cavaleiros do Zodíaco. Faça elevar o cosmo no seu coração. O mal, combater, despertar o poder. Bom, gente, sejam todos e todos muito bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Você que está me vendo aí pela primeira vez, seja bem-vindo aí a mais um vídeo desse canal. Você que já vem me acompanhando, gratidão aí por estar dando essa força pro canal. Por favor, se você não é inscrito, inscreva-se, deixa seu like, seus comentários e aí apoia o canal também compartilhando para outras pessoas. Bom, gente, meu nome é Rodrigo de Carvalho, professor de artes, desenhista, ilustrador, e eu também sou terapeuta. Em outros vídeos eu sempre comento que eu, além de ser professor de artes, né, sou mais conhecido como professor de artes até, mas eu também sou terapeuta. E aí hoje eu queria fazer um vídeo diferente, de vez falar da questão de técnicas artísticas, de questões mais voltadas para as artes plásticas. A gente vai voltar um pouco para a questão das artes visuais, né? Porque a arte, ela não é só a arte plástica, né? Existem outras manifestações de artes, né? Tanto a dança, o teatro. E hoje eu queria falar de cinema. Eu gosto muito de cinema, eu gosto tanto de séries quanto animes. Eu gosto muito de cinemas, então às vezes eu estou conversando com alguém, sempre às vezes eu utilizo um filme só para exemplificar, assim, para a pessoa tentar entender aí. E eu não tinha como não fazer um vídeo falando sobre esse filme, né, sobre o live action dos Cavaleiros do Zodíaco, porque, enfim, já tenho 43 anos, então era moleque, um adolescente para adolescente quando eu vi Cavaleiros do Zodíaco na extinta TV Manchete. A gente nem sabe que existia essa TV, mas tinha quando os canais em aberto, não tinha os streams. Hoje em dia você vai lá na Netflix, na Disney+, tem um monte de coisa pra você ver, você escolhe o que você quer ver, a hora que você quer ver. Mas na minha época a gente não tinha streaming, então a gente tinha que ficar esperando a TV passar o desenho, o horário certo, então era bem complicado, assim, a gente tinha que ficar aí à mercê das vontades das TVs, né? Então a gente tinha que esperar para ver Cavaleiros do Zodíaco. Hoje em dia você coloca lá no streaming e você vê a hora que você quiser. E era uma ansiedade, assim, de ver Cavaleiros, enfim. É um anime super importante pra mim, que nem eu falo, não é o melhor anime do mundo, mas pra mim é um dos melhores, porque tem a ver com a minha história, com a questão da emoção, do sentimento. Tem gente que vai falar, é mais um, não é tão legal, tem outros, tipo One Piece, enfim, Dragon Ball, Demon Slayer, mas assim, pra mim porque tem a ver com a minha adolescência, com o meu crescimento. Eu praticamente cresci vendo Cavaleiros, é uma coisa que eu gosto muito. Estreou agora o live action, o começo, né? E tem muita gente falando muito mal desse filme. É quase unanimidade o que as pessoas estão falando mal, enfim. E assim, não é realmente o filme que todo mundo esperava, os fãs estavam esperando. Mas eu queria falar do que eu vi de positivo e meu olhar como terapeuta. Porque sempre quando eu vou ver um filme, um anime, seja o que for, eu sempre tento olhar também com o olhar de professor e com o olhar de terapeuta. E eu fiquei muito surpreso. Acho que esse filme me deixou muito surpreso. Por um lado, me deixou um pouco decepcionado. O personagem do Ikki, então, nem se fala, né? Que no outro dia eu estava vendo uma crítica falando que o Ikki virou o TI, o técnico de informática ali da Gurad. Mas é verdade, ele descaracterizou completamente o personagem. Mas hoje a minha intenção não é ficar falando das partes negativas, porque já tem muita gente falando muito mal do filme, falando sobre os pontos negativos, que é ruim, que falam que é um lixo, que é horrível, não sei o quê. Eu queria falar da parte positiva, do que eu como professor, do que eu como terapeuta, deixando o meu lado de fã um pouco de lado, mas olhando com um olhar mais criterioso, do que tem de bom no filme, do que eu achei que é interessante, que de repente eu percebi que a maior parte das pessoas não gostaram desses pontos, enfim, ficou mais apegado na questão do que é o desenho e talvez não tenha enxergado outras coisas, assim. E uma coisa que eu achei muito interessante, olhando como olhar de terapeuta, esse filme, eu vejo a linha que conduz o filme, não é nem a questão da mitologia, enfim, né, que as pessoas esperavam que a mitologia fosse até mais bem explorada, mas é questões do ser humano. Porque Cavaleiro Zodíaco, ele vem da mitologia grega, ele vem da questão grega. Então o drama, né, o ser humano, ele está muito, a filosofia ela surge
na Grécia, né? Então essa questão do ser humano, de olhar para si mesmo, de filosofar, de Sócrates, Platão, e tentando entender o ser humano como ele é por dentro, assim. O filme traz um pouco isso. Talvez não seja do jeito que as pessoas querem, mas ele traz essa discussão do ser humano. Também disso, mas não foi, tal, não gostou, enfim, mas é o meu olhar e como eu vejo e como eu percebo esse filme, que ele traz essa filosofia. Ele traz esse olhar pro eu, ele traz um questionamento, assim, é claro que não é nada aprofundado, porque não dá para aprofundar nesse filme e a intenção não era aprofundar essas questões dentro do filme, mas ele traz conceitos interessantes. Eu, como terapeuta, e até a questão de quem é psicólogo também, tem toda essa questão de você olhar para dentro, né? De você olhar para você, de você ver o que tem em você que não tá legal. E uma das primeiras coisas que eu acho mais importante é desfazer essas ideias que as pessoas acham que a gente só quem procura terapeuta, quem procura psicólogo é só quem é doido, é maluco, enfim, não sou doido, não preciso, mas eu acredito que todos nós precisamos procurar uma ajuda, porque acho que todo mundo tem alguma coisa que não tá legal e que acha que de repente é importante olhar e curar. E o que eu vi nesse filme, o que conduz o filme inteiro, é as questões do olhar para dentro e perdão. Acho que o filme inteiro ele fala sobre perdão, de perdoar o outro. Uma outra coisa importante, esse filme tem spoilers, então quem ainda não viu, eu vou dar alguns exemplos durante o filme que são necessários para esse vídeo, e tem spoilers, então eu vou falar de coisas do filme, então quem não quer tomar spoiler, Então, gente, avisando, esse vídeo tem spoilers, então para você que não viu e que não gosta de tomar spoilers, esse vídeo tem spoilers, já vou avisando que esse vídeo tem spoilers, então aviso de spoilers agora. Então, olhando o filme com um olhar de terapeuta, o que conduz esse filme é a questão do perdão, é a questão do perdoar o outro e perdoar a si mesmo. É que uma coisa que eu falo muito nos meus atendimentos, né, que quando você perdoa o outro, você acha que o outro está sendo beneficiado, mas o maior beneficiado com o perdão, o seu perdão, não é o outro, é você mesmo, porque você se desvincula dessa pessoa, porque enquanto você está desdenhando, falando mal e magoado com aquela pessoa, você está conectado com aquela pessoa, você está carregando aquela pessoa com você. A partir do momento que você perdoa, você corta o vínculo com ela, você se liberta e liberta o outro. Então o ato de perdão não é um ato só que beneficia quem você está perdoando, o maior beneficiado é você mesmo. Então você não está fazendo caridade perdoando alguém, você não está fazendo um favor de estar perdoando alguém, você está sendo o maior beneficiado, você está se libertando, tirando essas amarras e você está sendo mais leve. Imagina você carregando alguém, você já carrega você mesmo, imagina você carregando mais alguém com você. Você se torna pesado, você se torna fechado, você se torna... Enfim, então é uma questão de libertação da questão do auto-perdão. Porque tanto na verdade não é o original é o Mitsumasa Kido, né? No filme eles mudaram o nome do Mitsumasa, a própria Saori no original não é Saori, mas enfim, eu vou falar do pai, que é o Mitsumasa, tem a Saori, tem o Seiya e tem a Gurage, né? Então, a Gurage, que na verdade nem tem no original, né? Mas a Gurage tem toda essa questão de ir lá, que a Athena machucou ela machucou o braço, que é lá, e o que era a mãe que acolheu ela ali e tal, uma mãe de criação virou meio que uma madrasta, virou meio que uma vilã da história, se volta contra a própria Athena. Então tem o arco dela, de quem era a mãe, e aí tem um trauma ali, tem uma questão ali, que ela se volta contra a própria filha, e agora quer varrer a filha do mapa, mas todo o filme fala um pouco desse processo, de onde acontece o trauma e até um ponto onde acontece o perdão e a reconciliação. Então, são processos terapêuticos muito fortes, assim, de você ver que teve o conflito, teve uma briga, teve uma confusão, mas a ideia é que é uma reconciliação. Então, a mãe e filha se entende. O pai, que é o Mitsumasa, também tem as questões de perdão dele, porque ele também fez muita coisa errada. No decorrer do filme a gente vê que não é só a Gurage que fez coisas erradas, o próprio Mitsumasa também faz, mas ele meio que se arrepende e aí meio que tenta compensar os erros dele, né? E eu acho que aí tem um spoiler bem grande aí, que é a questão do processo de redenção dele. Então ele sabe que ele fez coisas erradas, ele sabe, mas ele tinha as razões dele, aquela coisa de você fazer algo errado, mas você tinha uma intenção boa, mas
questão de olhares, né? Mas aí no final do momento ali, num determinado ponto do filme, tem um processo de redenção dele. Então ele se redime com um sacrifício. Então o sacrifício dele eu olho como um processo de se redimir, um processo de redenção. Então todo mundo ali tem um arco. A Buradi tem um processo de perdão, o Mitsumasa tem um processo de como ele se redime com as coisas erradas que ele fez. A Saori tem essa questão dela achar que ela não tem escolha, que o destino dela já está traçado e marcado, ela não tem escolha. No momento do filme, o próprio Seiya fala para ela: agora é o seu horário, é a sua hora de decidir aquilo que você quer, o que você vai querer ser. Então no finalzinho do filme ela também tem um processo ali de escolha, né? Se ela quer ser essa deusa que vai destruir tudo, ou é a deusa que vai ajudar a humanidade. Então ela também tem um processo ali de escolha, que parece que ela não tem escolhas, porque na nossa vida também a gente acha que a gente não tem escolhas, né? O destino é assim, minha vida é assim, eu vou ter que ser sempre assim, né? Síndrome de Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim, síndrome de Gabriela, né? Para quem não conhece, é uma música, a gente usa um pouco esse termo, né, de síndrome de Gabriela, que é aquela pessoa que cresceu assim, foi sempre assim, vai viver assim, vai morrer assim e nunca vai mudar. Acho que as pessoas têm que ter essa abertura para mudar para melhor. E o grande arco é o do Seiya, que foi o que eu fiquei mais impressionado, assim, como terapeuta, olhar o arco do Seiya, porque você percebe que tem um trauma, porque eu acredito que todos nós temos algum processo de trauma. Pode ser um trauma mais leve e um trauma mais denso, né? Mais pesado, que nem, por exemplo, você perder alguém da sua família morreu, você ter um acidente. Mas tem vários traumas pequenininhos, assim. Às vezes uma coisa que sua mãe fala pra você na infância, você vai carregar a vida inteira. Por exemplo, sua mãe ou seu pai falou pra você: ah, você não faz nada certo, ah, você não vai ter futuro, tudo que você faz é feito de qualquer jeito. Então, palavras que os nossos pais falaram pra gente, ou alguém falou pra gente, às vezes na nossa infância, a gente vai carregar muitas vezes para a nossa vida inteira. Então, se alguém quando você era criança ou adolescente falou para você que você não valia nada, tudo que você faz é errado, enfim, você vai carregar isso com você de alguma forma. Então você vai, mesmo adulto, por mais que você se esforce, por mais que você tente, sempre vai ficar uma vozinha ali na sua cabeça falando: ih, ó, não adianta, vai dar errado. E tudo que você faz... Então, assim, aquela vozinha que lá no passado, há 10, 20, 30 anos atrás, falou pra você, essa voz ainda vai ficar ecoando na tua cabeça, no teu pensamento, e por mais que você se esforce, você nunca vai achar que tudo que você faz é bom. Até as pessoas falam: nossa, você é super talentoso, você faz tudo super bem, caramba, que legal. Mas a sua cabeça está ali falando: não, você não vale nada, tudo que você faz está errado. Então aquilo é um trauma. Então não precisa ser um trauma assim, grandioso, uma morte, sabe, algo desastroso. De repente uma palavra, uma simples palavra pode criar um trauma em você, e isso vai ficar em você. E enquanto você não olha para isso, enquanto você não cuida disso, você não trata disso, isso vai acompanhar você a vida inteira. Então pode causar desde tristeza, que você nem sabe direito o que é, até questão de depressão. Então, como terapeuta, eu sei um pouco daqui, eu sei bastante dessas questões que eu estou falando, porque é complicado, assim. A gente acha: não, minha infância foi super tranquila, foi super bem, ah, nossa. E às vezes não, às vezes uma palavra, de repente seu pai e sua mãe na hora estavam com raiva, na hora falou uma palavra atravessada, grudou ali, ficou no cérebro, e aquilo vai ficar com você até você olhar e curar e tratar isso. E o filme do Seiya, ele tem um trauma ali, no caso do Seiya, a questão da irmã dele, naquele momento que a Buradi está lá atrás dele, a irmã também tem outro processo de sacrifício. A irmã se sacrifica para ele se salvar, porque vão atrás dele por causa da questão do cosmo, e aí a irmã se sacrifica, vai lá, ela é sequestrada, e ele se salva. E aí ele fica nesse dilema de querer encontrar a irmã, de querer estar com a irmã para salvar a irmã. E aí um ponto do filme, e aí o outro spoiler aí, tem um momento que é uma coisa nova que não tem no anime, nem não tem na obra, essa questão da cosmovisão, que é um processo que eu faço, que acontece muito nos meus atendimentos, principalmente quando eu faço regressão, também trabalho com regressão. E aí o que acontece? O Seiya está em um determinado momento, ele está ali ajoelhado, ele faz meio que um processo de meditação,
E aí ele se desloca do corpo dele, parece uma viagem astral, uma viagem mental, onde ele se desloca no espaço-tempo através da mente, ou através do espírito, através do cosmos, enfim. E ele se vê num outro local, tipo aquele local de treinamento, e aí começa uma voz perguntando na cabeça dele, parece a voz do terapeuta. Eu vejo muito o terapeuta falando com a pessoa atendida ali, né, o cliente, né? Quem você está perdoando? Não, quem você quer salvar? Aí aquela palavra, aquela voz falando na cabeça dele, eu vejo muito como terapeuta. Parece eu falando com os as pessoas que atendo, né? Quem você quer salvar? Aí a princípio aparece a Saori ali, a princípio parece que ele quer salvar a Saori, mas depois aparece a Seika, aí nossa, não, é a Seika que eu quero salvar. Não, na verdade, não era nem a Saori, nem era a Seika, era ele mesmo que estava precisando ser salvo. Então eu acho interessante que, assim, antes de você querer salvar alguém, querer salvar o mundo, querer fazer, sei lá, coisas boas no mundo, que é importante, é claro que é importante, mas você não pode se excluir, não pode se abandonar. Então, antes do Seiya querer salvar a Saori, antes de querer salvar a Seika, ele tinha que salvar ele mesmo, ele tinha que se resolver, tinha que curar aquela criança. Então, aquela cena que está o Seiya, que ele vai lá, abre o armário e sai o menininho lá de dentro, é o encontro dos dois Seias, o Seiya adulto com o Seiya criança. E é um processo que a gente fala nas terapias, que é a cura de criança interior. Porque o trauma está lá no passado, está lá com a criança. Então muita gente está vivendo no passado. Então o Seiya precisou meio que voltar no tempo, fazer meio que uma regressão ali, olhar para aquela criança que estava machucada, aquela criança que estava ferida, e enfim, e ele precisou curar aquela criança, de olhar, tipo, aquela criança precisava ser salva. E ele precisava se perdoar. Se perdoar porque, por exemplo, por que eu não saí dali e fui salvar minha irmã? Por que eu não fui no lugar dela? Então ele tinha que se perdoar por ter deixado a irmã ter sido sequestrada, porque tinha que ter sido ele, não ela. Então eles poderiam levar ele e ela ter ficado lá e não acontecido nada. Então ele tinha que se perdoar por ter deixado a irmã ter ido no lugar dele e viver com essa culpa enorme. Então tem um processo de auto-perdão. Ele tinha que se perdoar. E eu acho interessante que o que traz nesse filme é que o Seiya, ele não consegue atingir a própria Marin. Mas na verdade um dos melhores personagens do filme que eu achei foi a Marin, né? E a Marin tem um momento que ela fala, na hora que ele tá ali chegando no auge do cosmo dele, aí tem uma coisa que corta. Então por que o Seiya não consegue atingir o potencial máximo dele? Porque ele tem um trauma. E é que a gente traz pra gente aqui, né, pras nós aqui na vida real, que muitas vezes a gente não consegue atingir nosso potencial máximo, a gente não consegue ascender, não consegue ser próspero, não consegue ter dinheiro, porque a gente tem nossos traumas. Então a gente tem que olhar assim, por que eu não sou próspero? Por que minha vida está toda errada? Por que minha vida não prospera? Por que eu não consigo namorar? Por que eu não consigo me casar? Não consigo me relacionar? Não me dou bem com meus pais? Não me dou bem com meus irmãos? Não me dou bem no trabalho? Não me dou bem com minha família? Por que isso acontece? Porque tem alguma coisa que está ali errado, que não é bem errado, mas tem alguma coisa que está machucada, tem alguma coisa que precisa ser olhado, olhar para aquilo. É o reflexo de olhar para dentro, né? Que no processo que o Seiya vai meditar. O meditar é o olhar para dentro, né? Você fala, quando você medita você não pode pensar em nada, então... É o olhar para dentro, é o momento de você parar, porque ultimamente a gente não tem parado para nada. Então o ato de meditar é você parar, respirar e olhar para você. E olhar o que tem dentro de você que está machucado, que muitas vezes você não quer olhar, você está ignorando há anos, mas você precisa olhar. Ou não precisa, né? Se você quiser olhar, olha para isso, cura isso. Então, o ato de meditar, o ato de procurar um psicólogo, um terapeuta, um profissional, é o momento de você olhar para você e admitir, caramba, tem alguma coisa que não está legal em mim e que eu já carrego isso há muito tempo e tomar a decisão de, caramba, eu vou cuidar disso, eu vou olhar para isso, eu vou curar isso. E o que eu acho que tem de mais interessante no filme é essa ideia dos processos de cura, dos processos de perdoar o outro, de perdoar a si mesmo, de viver melhor, para que você consiga atingir o seu potencial máximo. E esse potencial máximo é ser uma pessoa bem. De repente, o meu potencial máximo é eu conseguir ser feliz, coisa que eu não consigo ser feliz. Então, o potencial máximo não é tipo, vou ser milionário, vou ter uma minha performance maravilhosa.
Às vezes o seu potencial máximo é o ato de conseguir ser feliz, o ato de conseguir conviver bem com as pessoas. Bom, gente, acho que é isso. Eu já falei bastante. Quando eu começo a falar, quando eu vejo já não paro mais. Mas espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você não é inscrito, fica aí o convite para você se inscrever, deixar seu like, deixar seu comentário. Dizer o que você achou do filme, o que você achou desse vídeo, enfim. Se precisar também de ajuda de psicólogo, eu estou aqui à disposição, Rodrigo de Carvalho. Eu vou deixar o meu contato tá aqui nas descrições do vídeo. Então, se você precisar de uma ajuda, um auxílio de um terapeuta, estou aqui à disposição de vocês. E, gente, muito obrigado aí por estar acompanhando os vídeos. E você já sentiu o Cosmo hoje? Valeu, gente. Gratidão, gratidão, gratidão.